A Base Nacional Comum Curricular regulamenta quais são as aprendizagens essenciais a serem trabalhadas nas escolas. E uma delas é justamente a criatividade. Essencial nas escolas e na sociedade, essa habilidade ajuda crianças, jovens e adultos a aprender maneiras de entender a realidade e de solucionar problemas. Pensando nisso, o programa Escolas Transformadoras, realizado pelo Ashoka e pelo Instituto Alana, lança uma publicação digital: Criatividade, Mudar a Educação, Transformar o Mundo. A ideia é gerar a reflexão sobre a importância da criatividade na transformação de realidades desiguais, com foco na autonomia e atuação da comunidade escolar. É isso mesmo, Flávio? É isso. Muito agradecido pelo convite. Imagina. Esse livro ele é resultado de um trabalho que a gente já faz há 6 anos aqui no Brasil, de, na verdade, cultivar relações dentro de uma comunidade que a gente chama ativadora, que são de pessoas que entendem de educação, educandos, educandas, e para tentar construir justamente um entendimento diferente do que é uma educação transformadora. E esse livro ele é o resultado de um processo de autoria de 43 autores e autoras, então ele é uma obra coletiva, organizada em 6 eixos que tentam justamente quebrar um pouco com essa ideia de que criatividade é simplesmente uma habilidade, digamos, mais pragmática que você usa lá na aula de artes, enfim, e entender a criatividade como não só um valor, mas uma habilidade essencial para formar sujeitos de transformação, quer dizer, para lidar com os desafios que o mundo nos oferece de uma outra maneira, de uma maneira que supera desigualdades, os desafios, enfim. Agora, o país, da maneira como estamos vendo nesse momento com relação à educação, faz com que a gente imagine que ele está caminhando para o sentido contrário de tudo isso que você falou, Sim. Não é? Exato. É por isso, justamente, ainda mais por isso, que é tão crítico, porque a criatividade é aquele tipo de coisa que não tem volta. Então, quando uma comunidade escolar ela se abre, principalmente para a criatividade, para o poder de autoria, de agência dos seus educandos e educandas, não tem mais volta. E essa não volta significa que as ideias, as soluções, elas vão partir desse grupo, que é o grupo que deveria, de fato, ser priorizado nesse processo. Então, tanto para lidar com os desafios atuais, né, que a gente está falando de contextuais, mas com o desafio mais a longo prazo, que é as transformações que estão acontecendo no mundo de maneira geral. Então, eu acho que é interessante da ideia de criatividade, a abertura do nosso livro, no primeiro eixo, é do professor Carlos Rodrigues Brandão, e é quase um manifesto, assim, muito sensível, justamente dessa ideia de um outro e outros mundos possíveis passa necessariamente por valorizar esse tipo de habilidade nas pessoas, porque, de fato, a gente não tem fórmula, e a gente não sabe como sair dessa enrascada, nem dessa do Brasil, nem do mundo, nem de uma maneira mais global. Agora, como é que se coloca a criatividade no currículo? Então, esse é um outro ponto interessante. Na verdade, é assim que fecha a publicação, curiosamente, com o César Calegari, justamente dialogando com a BNCC e dizendo, bom, tem um certo risco de você... É bom que incluiu na BNCC, por outro lado, a forma de abordar essa inclusão não deveria ser vista de uma maneira instrumental. Então, ela deveria ser vista não como ponto de chegada, mas de partida. Isso significa o quê? Que, primeiro, não tratar a criatividade como uma disciplina, ou deixá-la confinada e domesticada aos estudos de arte. Não que a arte não possa, obviamente, desenvolver habilidade, mas não restrito a isso, ou a uma coisa mais de mão na massa, por exemplo, aula de ciências ou robótica, enfim. Mas entender isso como um valor das relações das pessoas que compõem a comunidade escolar. Então, eu acho que a BNCC é importante porque ela legitima a importância disso, mas, por outro lado, ela é só o ponto de início. E, para isso, é importante as pessoas entenderem a BNCC como um processo que atravessa a forma de pensar soluções para desenvolver habilidade, e não uma camisa de força, né? Então, eu acho que, por exemplo, a forma como as pessoas têm falado da BNCC, o próprio César Calegari fala isso, é um esforço para tentar se alinhar. Então, o termo alinhamento, estamos alinhados. Então, lança um material didático novo, diz, estamos alinhados à BNCC. Parece que com isso já está resolvido tudo, né? E, na verdade, é só o início. É o início. Né? Hoje, a criatividade é trabalhada nas escolas brasileiras, e de que forma ela é trabalhada? Então, é interessante, porque ela é trabalhada justamente, e muitas vezes, sem usar esse termo, né? Então, as experiências que a gente traz no livro, por exemplo, a grande maioria, se não todas, elas são experiências coletivas, é da forma como a comunidade escolar encontrou soluções para os seus desafios da sua comunidade, mas também desafios do país, e criou espaço dentro da escola. Significa
na forma como é dividido o tempo, na forma como é pensado o espaço e como são pensadas as relações, para deixar com que essas criações surgissem. Então é quase como se a gente dissesse que a melhor forma de trabalhar a criatividade, no fundo, é de fato você ouvir, você abrir espaço para as crianças, para os jovens e para os adultos que compõem aquela comunidade escolar, trazerem as suas soluções. Então, por exemplo, se a gente for pensar, será que as escolas trabalham a criatividade, fica mais difícil a gente olhar para o currículo, né? Mas fica mais fácil se a gente olhar para a escola como organismo, como ecossistema. Então, uma experiência que a gente tem no livro também, que é da escola Nossa Senhora do Carmo, em Bananeiras, na Paraíba, é o exemplo de uma escola que disse que tinha vários problemas e disse assim, bom, a gente precisa pensar qual que é a escola dos nossos sonhos e ouvir todo mundo. E aí o processo de criatividade passou a ser como que a gente transforma esses sonhos em realidade. Então ela se torna uma habilidade mais prática, quer dizer, ela não é uma habilidade etérea, abstrata, mas ela serve para resolver problemas concretos que a gente tem, né? Agora é interessante porque você citou muito a palavra pensar, né? Então a criatividade passa pelo pensar. E hoje existe uma caça ao pensamento, existe um movimento de... É proibido, sociologia, filosofia. Exato, pensar tudo que leva proibido. a pensar está sob júdice. Eu posso fazer uma pergunta que eu sempre vi muito disso, pelo lance da música, claro. e não ter esse estímulo da criatividade. Mas agora eu vi que começaram a rolar algumas escolas particulares, que eu não lembro como é esse método de ensino, mas que vai justamente em cima disso. Até conheci uma escola há pouco tempo. Ainda é uma coisa que está sendo muito fechada, né? São escolas até geralmente bem mais caras. Mas, pô, achei tão legal, assim, às vezes a criança até certa idade, ela escreve o nome errado, não conserta o nome, sabe? Ele deixa, você escreve assim, escreve assim. A gente quer ver até onde vai, então isso é uma coisa que vem crescendo ou ainda é muito pequeno? Sim. Eu acho que primeiro, em resposta a essa questão do cognitivo, né, que muitas vezes o acadêmico, esse apartamento entre aquilo que é da ordem do pensar e aquilo que é da ordem do fazer, que é fundante de todas as divisões que a gente tem na educação. E é uma das raízes de todos os problemas que a gente tem. E com criatividade não é diferente. Então as pessoas colocam ela ou ela é pensar, ou ela é ação. E eles colocam na ação. E o problema é que a criatividade não é só ação, ela é pensar. Então o lugar do imaginário, o lugar de você pensar as coisas de maneira completamente diferente, quer dizer, inverter a lógica do pensar, é a raiz do pensamento livre, no fundo. E é disso, no fundo, o ódio, eu acho, do processo de conhecimento e o ataque ao conhecimento, no fundo, é um ataque à liberdade. Então, a criatividade, ela abre espaço para você ser livre. Então, por exemplo, tem um dos eixos nossos, que é sobre o processo criativo, que é o segundo eixo, a gente tem a contribuição de uma educadora, Susan McKay, de uma escola nossa transformadora dos Estados Unidos. E ela trabalhou com arame, aquele arame bem flexível, e as crianças bem pequenas, sobre a noção de identidade. E ela queria que as crianças usassem. A forma como o arame é maleável, ele pode tomar várias formas, mas ele continua sendo arame, serve para elas pensarem a questão da identidade. Então, ver como é rico, né? E isso é criatividade, quer dizer, não precisa ser só aula de robótica. Então, respondendo o que você está dizendo, surge muito esse movimento. Você está falando assim, escolinhas de robótica, escolinhas geek, para ensinar a tecnologia a fazer programação. E, por um lado, é muito bom. Por outro lado, isso não resolve a questão da desigualdade. Isso de fato, é para uma elite que consegue ter acesso a isso e atomiza isso. Como se o momento de aprender programação é quando eu vou nessa escolinha, é extracurricular, né? E justamente porque é visto como separado do cognitivo, né? Eu nunca esqueço uma escola que a gente foi conhecer na África do Sul, no processo de reconhecimento de escolas transformadoras, e a gente sempre faz assim, grupos focais com as crianças para ouvir o que elas acham, né? E uma pergunta que a gente sempre faz é o que você faria se você fosse diretora ou diretor da escola? E é bem polêmica essa pergunta. E aí uma menina de 8 anos, eu nunca esqueço, quando eu perguntei, ela falou assim, eu queria que tivesse uma piscina. Enorme, assim, a maior piscina possível nessa escola. Aí eu, idiota, né, achando que fazia, né, a minha pergunta ia fazer sentido, eu falei assim, mas por que? Você gosta de nadar? Ela, não, eu nem sei nadar. Eu falei assim, então você quer aprender? Ela, não, é que eu quero me sentir livre. E ela falou isso abrindo os braços. Que lindo! Então, ao mesmo tempo, era nessa escola que quando a gente foi ver o intervalo e as crianças mudando de uma sala para outra, elas mudavam em fila indiana, com o dedo no lábio, porque os educadores ensinaram que assim você não fica falando. Então, não tem como separar uma coisa da outra, né? A necessidade de liberdade para você aprender, para você pensar e para você criar, né? A gente tem um comentário que é exatamente isso.
A Suzane Mendonça, que está acompanhando, ela disse assim, criatividade pressupõe liberdade. É isso. Exato. E pressupõe uma certa noção de vazio também, que é interessante. Porque o problema também, principalmente das escolas, as escolas particulares mais caras não são necessariamente, né, desafiando o senso comum, o lugar que mais propicia isso. Justamente porque é tudo tão dividido, tão fracionado e pouco espaço, justamente de vazio para você poder criar. Então é a liberdade de criar, mas também um certo vazio para você pensar de maneira mais livre. Então o engraçado é que as escolas menos privilegiadas, as escolas públicas, são justamente as escolas em que a força da comunidade, quer dizer, a força das relações que as pessoas têm com os seus territórios e com as suas histórias, é o que traz muito da experiência e da oportunidade para aprender esse tipo de habilidade. Sim. O problema aí é que a forma, muitas vezes, como o Estado faz a gestão e pensa essas escolas, é querendo que elas fiquem fechadas em si mesmas, como entre os seus muros. E aí toda essa potência que vem do território, da comunidade, ela deixa de ter o propósito de pedagógico que ela tem. Né? Agora, quando a gente pensa nas escolas mais caras, tal, para elite mesmo, você vê que tem alunos, assim, grande parte deles tem uma agenda tão lotada de coisas, porque acaba ali aquele período do colégio, daí ele tem o curso disso, curso daquilo, daquele outro, não sei o que lá, acaba não tendo o tal do vazio para exercitar a criatividade. Que é o ócio criativo, né? Que é o ócio criativo, exatamente. Sim. Não, super concordo. Eu acho que também é a falta de um vazio que não é só do tempo e do espaço, mas eu diria que é quase que um vazio, e a gente tem um eixo do livro que fala sobre isso, da memória e do sonho, que é o eixo que fala sobre a importância de você se sentir conectado. Sim. E conectado significa conectado com o seu passado também e com uma projeção de futuro. E o problema também dessas escolas que se fecham, né, nessa rigidez dos horários, dos calendários e tudo mais, é que de fato fica parecendo que tudo que veio antes e o que vem depois tem menos valor. E a noção de criatividade remete muito também à noção de inovação. Sim. Que ela tem um lado muito bom para a educação, porque ela faz com que a gente tenha que se reinventar e falar, pô, isso aqui não está funcionando, a gente tem que pensar. Por outro lado, a inovação traz tem um lado complicado que não valoriza necessariamente a importância de tudo que veio antes. Então a gente tem um eixo que fala sobre a importância da memória, então a importância da experiência, das trajetórias de todo mundo que ajudou a te fazer na sua história, e também da importância da cultura. Então o eixo 5, ele fala sobre a importância, a cultura, no sentido mais amplo, é a maior fonte de criatividade no fundo. Sim. E a dificuldade com essas escolas que tentam se tornar um ambiente quase que asséptico, onde, sabe, a noção de comunidade não existe, a noção de cultura de passado não existe, é que também isso ajuda a tolir a criatividade. Então a gente precisa se sentir pertencente ao mundo para poder ter liberdade. É um pouco o lado contraditório da noção de liberdade. Sim. Que liberdade de forma totalmente atomizada do mundo não dá para ser livre. Não pode ser egoísta, né? Você tem que estar conectado com o seu passado e com o seu grupo. Né? Agora tem uma coisa muito interessante, até fazendo esse paralelo sobre escolas particulares e as públicas e as dificuldades, tem uma página que roda nas redes sociais que é O Brasileiro Precisa Ser Estudado, porque mostra coisas incríveis que o brasileiro cria e muito criativas, né? Então tem um pouco disso também, que é na dificuldade que a gente usa mais a criatividade? Tem, certamente tem. Eu acho que por isso é tão importante a gente perceber a própria escola como um espaço para isso, porque não falta dificuldade, tanto nas privadas quanto nas públicas. Sim. Então eu acho que tem uma questão que é um pouco que você estava falando, de encarar o erro e encarar a dificuldade como uma potência. Então, quando a gente fala que saber errar, e, enfim, é importante para a criatividade, é porque é assim que a gente vai encontrando as outras soluções. Então, nada melhor do que olhar para o problema da própria escola. O desafio é que, justamente, tem um certo adultocentrismo nas escolas, de querer dizer assim, bom, a gente que tem que resolver os problemas. Sim. E se você simplesmente... de tudo, né? Exato, se simplesmente abre espaço para que as crianças, os jovens, eles próprios possam pensar em soluções, não só você está ajudando eles a desenvolver essa habilidade da criatividade, mas você está ajudando a resolver o problema. Então tem um exemplo no nosso livro que é muito, muito interessante, que era de crianças que estavam brigando, se cuspindo entre si, no intervalo. E isso era um problema, os pais estavam preocupados e os professores não estão fazendo nada para resolver. E aí uma professora foi lá e botou um cartaz e disse assim, é permitido cuspir. Ela fez o oposto. E aí as crianças viram aquele cartaz e aí ela ajudava as crianças a pensarem que outras regras a gente pode ir criando. E aí elas começaram a naturalmente dizer assim, é permitido cuspir, mas só no sapato.
É permitido cuspir, mas só de manhã. E elas foram brincando com isso. Até um ponto em que a última versão era é permitido cuspir desde que você queira. Desde que a pessoa aceite. Maravilhoso. Quer dizer, o próprio grupo se mediou e se resolveu, claro, com a facilitação da professora, mas sem desmerecer. É proibido cuspir, porque não adianta nada. Nossa, que Agora me diz uma sensacionais, coisa. né? Que legal. Como é que é o processo? Porque a criança que tem a possibilidade de desenvolver a criatividade, significa que ela vai ser um adulto criativo ou a criatividade é uma coisa que a gente vai perdendo ao longo do tempo? Sim, isso é super importante também, porque o que a gente mais ouve são as pessoas dizendo assim, mas eu não sou criativo, nossa, eu nunca fui bom para música, eu nunca fui bom porque eles acham que criatividade é só isso. E também porque a gente olha, é um valor que é muito valorizado, né, como uma coisa que distingue as pessoas, então tem uma certa humildade também da gente dizer, não, eu dizer que eu sou criativo parece que eu estou me gabando, né? Então acho que a primeira coisa é reconhecer que todo mundo é criativo, a questão é dar espaço para isso, né, desbloquear, tirar os bloqueios, e a outra é dizer que isso é a vida inteira, e na verdade quanto mais você fica tentando buscar soluções, mais surgem novas soluções. E acho que sim, eu acho que você tem mais chance de ser um adulto mais criativo também, mas eu acho que, sobretudo, isso é uma coisa também que está sendo necessária também para o mundo adulto e para o mundo do trabalho, para o mundo das relações em sociedade. Então, não é à toa que aparecem esses cursos privados extracurriculares, não é à toa que os livros didáticos mais caros têm ali cultura maker, que é esse termo em inglês que irrita um pouco de dizer, de botar a mão na massa e tal, que fica uma coisa da moda. Mas não é uma coisa da moda de maneira trivial, é uma coisa da moda porque o mercado de trabalho está demandando isso. Sim. Só que a forma como a gente está pensando isso de maneira dominante é simplesmente tratar como mais um tema do livro, mais um tema do cursinho extracurricular. E o problema é que isso não vai ser o suficiente, porque os desafios que a gente está encontrando na sociedade, no mercado de trabalho, no mundo do trabalho de maneira mais geral, ele requer essa habilidade como antes, mas de uma maneira profunda, de uma maneira justamente que faz parte de como você se enxerga e não simplesmente uma habilidade instrumental, né? Claro. Agora, o Gabriel sempre foi criativo? Então, foi uma coisa que foi muito minha, assim, desde muito novo, sabe? Acho que foi muito legal que eu tive muito incentivo do meu pai, da minha mãe. Meu pai sempre fazia serenatas para minha mãe. Então, eu lembro que quando eu tinha 8 anos de idade, ele me ensinou 3 notinhas no violão. E o legal que foi daí, eu não toquei música de ninguém. A primeira vez que eu peguei essas 3 notinhas, eu compus uma música. E hoje já era desenhadinha certinha. Tinha um A, tinha um B, tinha um refrão. Então, quando eu paro pra ver isso hoje, eu falo, caramba, como é que foi uma coisa natural, assim, sabe? Uma coisa que realmente veio dali, desde então eu não parei. Você estava convivendo também com pessoas criativas, isso, né? E esse incentivo que você falou é muito importante, né? Sem se prender do que você tá falando. Às vezes a gente, que já tem mais experiência na composição... Há pouco tempo eu tava com um bloqueio, assim, quando você lança algo muito bom, é difícil você vir com algo, você se cobra. E acho que o lance da criatividade é isso, você não se cobrar tanto, né? Você simplesmente deixa a coisa vir, depois você vai arrumando, mas ser livre mesmo, é o lance da liberdade, né? Então isso eu acho que é muito crucial, assim. Tem níveis de criatividade? Tem pessoas mais criativas? Quem são essas pessoas? Eu acho que tem gente que quer ir por esse caminho, eu acho que não, assim, eu acho que não faz muito sentido justamente porque a criatividade, como tudo, né, é contextual, é situado. Então, eu acho que tem mais uma questão de, talvez uma mentalidade mais aberta para isso, se permitir, como você falou. Eu acho que tem, sim, tem as pessoas que se permitem mais, as que se permitem menos. Sim. Tem ecossistemas, relações, enfim, que ajudam mais ou menos, né, que criam barreiras em posições ou não. Então, o pai e a mãe, né, o cuidador que deixa a criança livre para isso é uma coisa, aquele que quer tolir, que quer domesticar é o contrário. Então, e nisso, em termos de níveis, a gente poderia dizer em relação a isso, mas eu acho que nunca do indivíduo como algo essencial, né, ser mais ou menos criativo. E eu acho que também que o contexto ajuda muito, quer dizer, criar situações de tensão, no bom sentido da palavra, que tensionam, é muito produtivo para você sair desse lugar, assim, porque a criatividade também ela tem a ver com você sair de um lugar de comodismo também, claro, estimular, né? Então, por isso que a criatividade também é muito perigosa para algumas pessoas, quando ela é entendida como liberdade. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente, se inscreva no nosso canal do YouTube, /Rede TVT, e torne-se membro. Assim você participa da construção desse canal público e aberto. A gente agradece.